not fail. And there I ask you, Lord, to confirm your word to your servant. And this is a boy that you said shall rise, so therefore death, let him loose. And the boy raised up screaming and jumping and running all over the place. E eu sei que tuas palavras não falharão. E aí te peço, Senhor, que confirme a tua palavra ao teu servo. E este é o menino que você disse que ressuscitaria. Portanto, a morte o soltou. E o menino se levantou gritando e pulando e correndo por todo lado. Now, how many's read it in your books? Let's see your books. It's wrote in the books. You see the voice of healing? Agora, quantos leram isto em seus livros? Vamos ver seu livro. O livro está escrito nos livros. Você vê a voz da cura. Now, if you want to come down to my office, there's the officials of Finland with their seal on it was standing there watching it done. Agora, se você quiser vir ao meu escritório, lá estão os funcionários da Finlândia com seu selo, que estavam ali observando tudo ser feito. Olá, graça e paz. Sejam bem-vindos ao canal Desmistificando Branham, o canal que mostra a face oculta da mensagem de William Branham. Se você não é inscrito, já se inscreve. Não esqueçam de deixar seu like. Se estiver vendo este vídeo pelo Facebook, já compartilha o conteúdo e segue a nossa página. Em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 1 diz: Esta é a terceira vez que vou visitá-los. Toda questão deve ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, qualquer depoimento deve haver a confirmação de no mínimo 2 testemunhas. E é justamente por isso que vamos examinar o testemunho das testemunhas sobre o milagre do garoto da Finlândia. Começando pelo testemunho escrito de William Branham, como visto na revista Voice of Healing, edição do exterior do mês de junho. Diz o seguinte: o irmão Jack Moore pegou o menino e o trouxe de volta para o carro conosco. Vimos que ele estava morto. Olhei para o menino e achei que o reconhecia. Então, me lembrei de que era o menino que eu tinha visto na visão, que tinha 8 ou 10 anos, cabelos castanhos claros e estava mal vestido. Segurei-o contra meu corpo e comecei a orar. De repente, sua vida voltou para ele. Chegando ao hospital, ficamos surpresos ao saber que o carro havia atropelado outro menino e o jogado para o outro lado da rua. Não o vimos porque estava escondido de nossa vista, e outro carro o pegou e o levou correndo para o hospital. Depois de 2 dias, ele ainda estava inconsciente. Agora vamos ao testemunho do reverendo Jack Moore, conforme publicado na revista Voice Healing em junho de 1950. Ao descermos dessa montanha, tivemos uma visão repugnante. Um carro bem na nossa frente atropelou 2 garotos de 10 ou 11 anos de idade, derrubando-os e deixando-os inconscientes. O carro saiu da estrada. Paramos o carro e observamos a terrível cena. Os 2 meninos pareciam estar sem vida, deitados perfeitamente imóveis. Corremos para pegar um e outro carro carregou o outro. Enquanto eu levantava o corpo sem vida para o banco de trás, onde o irmão Branham e a irmã Isaacson estavam sentados. Eu sabia que era tarde demais para ajudar. Seu pulso havia desaparecido. Mas enquanto dirigíamos em direção à cidade, levantamos o coração e a voz em oração, e depois de um tempo, ouvimos o irmão Branham dizer: seu pulso está batendo novamente. Lembrei-me imediatamente da visão que ele nos contou em Miami, Flórida, de um menino que ressuscitou dos mortos. Ele não sabia quando nem onde seria, mas ele sabia como seria o menino. Quando chegamos ao hospital, o pequeno companheiro havia recuperado a consciência e estava chorando. Ele logo foi mandado para casa e o outro menino está se recuperando bem. O irmão Branham teve uma visão sobre ele e disse que ele viveria. O reverendo Vilho Soinens escreveu o testemunho. Então, quando estávamos voltando de Pujo, ocorreu um terrível acidente. Um carro à frente não conseguiu evitar bater em 2 garotos pequenos, que correram para a rua à sua frente, jogando um deles na calçada e o outro a 5 metros de distância em um campo. Um menino inconsciente foi carregado para um carro logo à nossa frente, e o outro, Kari Holma, foi levantado para dentro do nosso carro e colocado nos braços do irmão Branham e da senhorita Isaacson, que estavam sentados no banco de trás. Os irmãos Moore e Lindsay estavam no banco da frente comigo. Enquanto corríamos para o hospital, perguntei a Cito Isaacson, a intérprete, como o menino estava. O irmão Branham, com o dedo no pulso do menino, respondeu que o menino parecia estar morto, como o pulso não batia. Então o irmão Branham colocou sua mão sobre o coração do menino
e percebeu que ele não estava funcionando. Ele também verificou a respiração do menino e não conseguiu detectar nenhuma respiração. Lembrando-se da visão, ele pediu ao irmão Lindsay que olhasse a folha de rosto de sua Bíblia e visse o que a visão dizia sobre um menino que ressuscitou dos mortos. Descobriu-se que a descrição do menino na visão era exatamente como o menino colocado nos braços do irmão Branham. Em seguida, ele se ajoelhou no assoalho do carro e começou a orar. Irmãos Lindsay e Moore, também nos unimos em oração para que o Senhor tenha misericórdia. Quando nos aproximamos do hospital, cerca de 5 ou 6 minutos depois, olhei para trás e, para minha surpresa, o menino abriu os olhos. Quando levamos o menino para o hospital, ele começou a chorar e percebi que um milagre havia acontecido. O outro garoto havia sido trazido um pouco antes e ainda estava inconsciente. Quando eu estava levando meus convidados de volta ao hotel, o irmão Branham me disse: "Não se preocupe, o menino que estava em nosso carro certamente sobreviverá." Naquela ocasião, o irmão Branham não tinha certeza de que o outro menino viveria, mas no domingo à noite ele me assegurou, com base numa visão que tivera na manhã de domingo, que ele também viveria. No exato momento em que o irmão Branham estava me contando isso em seu hotel, o menino estava morrendo no hospital. O menino que estava em meu carro, Cary, recebeu alta do hospital em apenas 3 dias. Até agora, os 3 testemunhos parecem estar de acordo. Mas vamos ver o que William Branham diz a cada culto que ele prega e ver se a história bate com os testemunhos. That this little Lord God in that land of America 2 years ago here it is wrote on these brothers' Bible leaves. If that little boy isn't on his feet alive in 5 minutes, I'll leave Finland with a sign on my back, false prophet. Eu disse: se o Senhor Deus em uma terra da América, há 2 anos aqui está escrito na folha da Bíblia desses irmãos, veja se aquele garotinho não estará de pé vivo em 5 minutos. Eu deixarei a Finlândia com uma placa nas costas, falso profeta. Oh, it's such a wonderful thing when you know what God's going to do. I had them together. I knelt down and said, Lord God, if you would like to get the details of this from the mayor, I give you his address. I said, Lord God, in our homeland, you did speak out this vision, and I know your great predestinated will is already finished. So, death, give back this boy's life. God, who's my solemn judge before this Bible this afternoon, that little fella jumped to his feet just as normal as he was an hour before he got hit. Oh, é uma coisa maravilhosa quando você sabe o que Deus vai fazer. Eu os tinha para reunir, ajoelhei e me disse: Senhor Deus, se você quiser obter detalhes sobre isso com o prefeito, eu lhe darei o endereço dele. Eu disse: Senhor Deus, na pátria tu falaste desta visão, e eu sei que em tua grande vontade predestinada já está consumado. Então a morte devolva a vida desse menino. E Deus, que é meu juiz solene, diante desta Bíblia esta tarde, o sujeitinho ficou de pé tão normalmente quanto estava, 1 hora antes de ser atingido. I said, if that little boy isn't on his feet in the next 5 minutes, I'm a false prophet. See? And we knelt down there and all of them got back, and the main man of the city, chief man, something equivalent to a mayor here in the state, he was standing there. Eu disse, se aquele garotinho não se levantar nos próximos 5 minutos, sou um falso profeta. Ver? E nos ajoelhamos lá e todos eles voltaram. E o principal homem da cidade, o chefe, algo equivalente a um prefeito aqui nos estados, ele estava ali. Back over away, and I knelt down just the way the vision told me and prayed for the little lad and said, Lord God of heavens and earth, over in the homeland, you showed me this vision while passing through Georgia one night. Eles recuaram. E eu me ajoelhei exatamente como a visão me disse e orei pelo garotinho e disse, Senhor Deus dos céus e da terra, lá na terra natal, você me mostrou esta visão enquanto passava pela Geórgia uma noite. I say, I pray to thee, Lord God, that now that you'll confirm the word, that they might know that you're still the Lord Jesus, and that Finland might know that you're the resurrection of the dead. And laid my hands over on the little boy, according to the way he showed it, it has to be everything just the way the vision was. And I called for death to give his little life back. He jumped up again, screaming, running around. Hallelujah. Eu digo, eu oro a ti, Senhor Deus, que agora que tu confirmes a palavra, que eles possam saber que tu ainda és o Senhor Jesus e que a Finlândia possa saber que tu és a ressurreição dos mortos. E coloquei minhas mãos sobre o garotinho de acordo com a maneira que ele mostrou. Tinha que ser tudo exatamente como a visão era, e eu chamei a morte para devolver sua vidinha. Ele pulou e começou a gritar e correr.
Agora a situação vai se complicando, pois Branham, além de dizer que o menino estava morto por 30 minutos, ele diz que o menino foi jogado a 10 metros de altura e também que o corpo do garotinho estava amassado. Praying for the little lad and his bones broken. He was throwing 30 feet in the air after he'd been rolled under the wheels and slammed into the middle of the street with his blood from his mouth, his ears, his eyes set, and no heartbeat for over 30 minutes. In 5 minutes' time, the little lad was jumping and racing around, praising God. E então, quando orava pelo garotinho e seus ossos quebrados, ele foi jogado a 10 metros de altura, depois de ter sido rolado sob as rodas e jogado no meio da rua, com o sangue escorrendo pela boca, seus ouvidos, seus olhos fixos e nenhum batimento cardíaco por mais de 30 minutos. Em 5 minutos, o garotinho estava pulando e correndo, louvando a Deus. I said, now I remember I knelt to this side in the vision when I prayed. You have to do just as you've seen it. And I knelt down, they all gathered around. I said, now watch, thus saith the Spirit of God, this boy's life will return to him. Eu disse, agora eu me lembro. Me ajoelhei deste lado, na visão, quando orei. Você tem que fazer exatamente como você viu. E eu me ajoelhei. Todos eles se reuniram ao redor. Eu disse, agora observe. Assim diz o Espírito de Deus, a vida deste menino retornará para ele. And there he'd been dead. They'd taken his pulse and everything, he's gone. So, and all mashed up like that. E lá estava ele morto. Eles mediram seu pulso e tudo mais, ele se foi. Então, e tudo amassado assim. Now tell him to be reverent. I said, if this little boy isn't on his feet alive in 5 minutes from now, then you can take me out of Finland. I'm a false prophet. See? I said, little boy's going to rise up from the dead right now. Been dead about 30 minutes. Eu disse, agora diga-lhes, sejam reverentes. Eu disse, se este garotinho não estiver de pé, vivo, daqui a 5 minutos, então você pode me tirar da Finlândia. Eu sou um falso profeta. Ver, eu disse, o garotinho vai ressuscitar dos mortos agora mesmo. Já estava morto há cerca de 30 minutos. And so just waiting for the father and mother, and I was thinking how they must have how they would feel to come see their little boy crushed and laying on the road like that. The little tongue was hanging inside of his mouth, blood running out of his ears and everything. E então eles estavam esperando pelo pai e pela mãe. E eu estava pensando como eles deveriam ter se sentido, como eles se sentiriam ao verem seu garotinho esmagado e caído na estrada daquele jeito. A linguinha estava pendurada no lado da boca, sangue escorrendo pelas orelhas e tudo mais. Was when the Holy Spirit began to move. There before 500 people, I could surely, with the assurance that God keeps His word, could say to them, it's thus saith the Lord. That little boy will be on his feet living in the next 5 minutes. E foi então que o Espírito Santo começou a se mover. Ali diante de 500 pessoas, eu poderia certamente, com a certeza de que Deus cumpre sua palavra, poderia dizer-lhes, é o assim diz o Senhor. Aquele garotinho estará de pé nos próximos 5 minutos. Well, I looked back again, they done covered his little face up, and there's about 300 people standing there, and I started to move over. Eu olhei para trás novamente. Eles haviam coberto seu rostinho, e havia cerca de 300 pessoas ali. E comecei a seguir em frente. A mão simplesmente me segurou. Alguns dizem, não importa o que aconteceu com o garoto na Finlândia. O ponto principal é que o menino ressuscitou dos mortos. No entanto, aqui está o problema. Por que William Branham escreveu um testemunho e depois falou totalmente diferente, parecendo algo maravilhoso aos olhos das pessoas? Especialmente quando ele fala assim diz o Senhor para milhares ao redor do mundo. Como vimos, o testemunho escrito pelas testemunhas batem entre o que elas afirmam. Mas quando Branham começa a narrar os fatos em seu púlpito, algumas coisas são acrescentadas, uma hora ditas de uma forma e outra hora ditas de outra. No testemunho delas, não demorou muito para chegar ao local do acidente. Cary Holman não ficou deitado ali, morto, por 30 minutos. Cary Holman foi levado ao carro pelo irmão Jack Moore e colocado no banco de trás, onde o irmão Branham e a Sra. Isaacson estavam sentados. O irmão Branham não saiu do carro. O menino estava apenas inconsciente e não morto, como Branham afirma no púlpito.
Nenhuma testemunha afirmou que o corpo do menino estava esmagado, e muito menos que o menino foi jogado a 10 metros de altura. As testemunhas também oraram pelo menino. Nada indica que tinha 500 ou 300 pessoas lá. Nenhum finlandês gritou ou desmaiou quando viu Kari Roma de pé. Não há menção de Deus dizendo a Branham para dizer assim diz o Senhor. E nenhuma testemunha afirmou que Branham disse ser assim diz o Senhor. E que se o menino não ficasse de pé em 5 minutos era para colocar uma placa nas costas, escrito falso profeta e o expulsar da Finlândia. Nenhuma testemunha mencionou o prefeito. Nos testemunhos escritos, o menino recuperou a consciência no carro, ele chorou quando se aproximaram do hospital. O menino não recuperou a consciência no local do acidente. Ele recebeu alta do hospital 3 dias depois. Também não correu, pulou ou gritou depois de receber a oração. Com base nesses fatos, podemos concluir claramente que o assim diz o Senhor não pode se contradizer. Assim diz o Senhor, não pode ser embelezado ou aumentado como uma fofoca passada de um para outro. Assim diz o Senhor não pode ser corrigido, especialmente para parecer grandioso aos olhos das pessoas. Por quê? Porque quando dizemos assim diz o Senhor, não é mais um homem que está falando, mas o próprio Deus. Portanto, ao embelezar ou fabricar o que Deus disse, você está distorcendo a palavra de Deus, transformando em mitos, lendas ou fábulas. E por favor, antes de concluir que tudo isso é a verdade, faça a sua pesquisa e conclua por si próprio. Espero que tenham gostado do vídeo e que Deus vos abençoe.